vídeo de hoje, nós vamos fazer 3 objetos de decoração para compor esse ambiente praiano. Um centro de mesa em formato de concha. Como que nós vamos fazer dele uma lanterna? Simplesmente colocando uma vela aqui dentro. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Cláudia Ramadi e no vídeo de hoje nós vamos dar andamento à transformação da tão sonhada sala de jantar da minha mãe. No vídeo passado eu expliquei para vocês que a minha mãe, depois de 20 anos, conseguiu comprar a tão sonhada mesa de jantar dela de 8 lugares. Então eu resolvi dar uma repaginada na sala de jantar para poder receber esse item tão especial, e o tema que nós escolhemos foi praia. Então já dei start no vídeo passado, onde nós fizemos essas belezinhas de quadro aqui, e eu te convido, se você ainda não assistiu, para que você corra lá também depois de assistir esse daqui e confira o resultado final do nosso quadro. Se você já estiver gostando da ideia dessa série, então eu peço que você deixe seu like, sua inscrição no canal e compartilhe com os amigos, para que o YouTube entenda que você está gostando e entregue para mais pessoas, gente, porque eu preciso crescer nesse negócio. Então bora lá! No vídeo de hoje, nós vamos fazer 3 objetos de decoração para compor esse ambiente praiano, 2 deles feitos com a cerâmica fria. E eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como é que eu trabalhei com ela. Se você não viu, te convido a ver, vou deixar aqui na descrição ou no final do vídeo. Sendo que um deles vai ser um centro de mesa feito em formato de concha, para que a gente coloque também algumas conchas, um pouquinho de areia, vai ficar muito bacana. E o outro é um coral. Tem uma estrutura bem legal que eu busquei aí no mercado pra gente poder usar como base. E o terceiro deles vai ser uma lanterna feita com um pote de vidro e corda de sisal. Então são 3 objetos muito legais que vai compor esse ambiente. Fica comigo para ver o resultado final. Vamos embora começar? Para o nosso primeiro projeto, um centro de mesa em formato de concha, onde depois nós vamos colocar um pouquinho de areia branca com pedrinhas e algumas conchinhas reais para ficar bem no estilo da decoração praiana. Bom, então vamos lá. Como a gente já viu no vídeo anterior, não tem muito segredo. A gente precisa então abrir a massa e deixar ela bem fechadinha depois. Então, nós vamos então pegar a quantidade de massa que a gente precisa. Essa aqui vai ser uma peça grossa, então vou usar bastante. Aqui tem 1 kg de massa. Ver se só essa quantidade que eu peguei, que é um pouco mais da metade, vai dar certo. Vou abrindo ela porque, a verdade, eu preciso fazer primeiro uma abertura grande para depois modelar ela no formato de concha. Realmente nós vamos precisar da massa completa, então bora abrir esse pacote. E agora a gente vai grudar, então, a massa uma na outra. Já vou abrindo ela com a mão mesmo, em formato de disco, para ajudar um pouco na hora em que eu passar o bolo. Nesse primeiro momento, a ideia é ficar uma massa mais oval mesmo, para que a gente possa montar ela numa estrutura que eu vou já explicar para vocês, também vai ser oval. Eu precisava de uma base oval para apoiar ele. Como eu percebi que o meu refratário não ia dar certo, eu fiz essa base com uma saladeira redonda e alguns guardanapos. E eu vou apoiar ele em cima e modelar, para que a gente possa pôr para secar. Coloca bem no centro e a gente começa a modelar ele.
Agora nós vamos pegar algo pontudo, pode ser uma faca. Eu tenho essa espátula aqui, então eu vou utilizar ela para que a gente faça alguns riscos na peça e no final, quando a gente fizer a pintura, ela vai ficar com um aspecto um pouco mais áspero da concha, né? Então nós vamos fazer alguns riscos. Eu vou deixar o miolo aqui um pouco mais reto, até porque ele vai ficar apoiado, né? Para ele ter um ponto de apoio. Então eu vou começar por fazer algo assim. Vários riscos. E agora a gente põe essa peça para secar. Para nossa segunda ideia, eu quero fazer um coral, para trazer ainda mais o oceano para dentro dessa sala. E eu tenho aqui uma peça que é um porta-bijuterias. Ó, a gente compra ela nessas lojas de artigo para casa. E aqui nós vamos utilizar novamente a nossa cerâmica fria, porque ela vai moldar essa peça, fazendo com que ela fique com mais aspecto de coral. Então vamos lá. Eu vou começar pela base. Aqui a gente vê que ela solta dessa base maior aqui. Essa base para mim não é tão interessante. O que me interessa é isso aqui. Como vocês podem ver, ela tem um desenho de um cervo, né? Que é a parte de baixo, o corpo. Eu vou deixar ela apoiada aqui, mas eu não vou deixar ela fixada. Vou deixar, ó, vê que ela tá mais fixa. Eu quero deixar ela mais soltinha mesmo. Porque em volta do cervo, nós vamos aplicar uma camada gordinha da massa. Vou tirar um pouquinho, depois a gente aplica. Para poder ficar mais como a base que a gente vê dos coral, né? Ó, vai ficar um pouco mais assim. Deixa bem gorda mesmo. E a gente vai acertando aqui embaixo, ó. Para não ficar torto depois, né? Então a gente põe aqui e agora a gente pode apoiar ela aqui mais um pouquinho e pega mais um pouco de massa para fechar a parte de trás. Agora ela tá aberta, ó. Agora a gente fecha esse buraco com um pouco de massa e vai moldando. Só apertar e ir juntando uma peça na outra. Só você passar o dedo e alisar, né, que ela vai juntando bem. Se tiver difícil para juntar, você usa o auxílio da água, mas depois a gente tem que passar água assim mesmo. Só ir alisando. Aqui eu estou utilizando essa espátula que eu usei para fazer o quadro, mas você pode utilizar uma faquinha sem serra para poder te ajudar. Aí você utiliza ela sempre para dar aquela alisada e grudar um pedacinho no outro. Aí depois você usa o dedo, que isso vai facilitando, como eu fiz aqui. A parte mais chatinha foi aqui embaixo, né, nesse primeiro aqui, porque eles estão mais juntinhos. Por enquanto o outro tá indo mais fácil. Ele realmente vai dar um pouquinho de trabalho porque são muitos galhos, né? Então vai ter que fazer todos eles. Passa uma bolinha e aí você aplica e vai retirando o excesso se precisar, né? Mas é legal que você deixe também gordinho, tá? Aonde for, porque aí depois nós vamos fazer alguns furinhos na peça e é bom que tenha uma profundidade para poder receber o furinho.
E para a nossa última ideia de hoje, nós vamos fazer uma lanterna com esse frasco de vidro. Ele é um vidro de conserva, ele mede 10 centímetros de boca, 16 centímetros de base e 20 de altura. Nós vamos utilizar para fazer ele corda ou barbante de sisal, que é o que eu tinha aqui, e esse aqui é um pedaço de corda de 10 milímetros, que é o que a gente vai fazer a nossa alça. Para unir a nossa alça na nossa peça, eu comprei essa pecinha aqui, ó, que é um acabamento de bolsa, mais precisamente acho que uma ponteira. Eu vou deixar o nome certinho na descrição, tá bom? E argolas meia-lua para poder colocar, porque aqui, ó, vem um furinho. Tem alguns que já vem completinho, mas no caso aqui na minha cidade, eu só achei esse aqui com esse furinho no meio. Então eu vou encaixar a argolinha meia-lua nele e uma argolinha meia-lua na base aqui do nosso topo para poder unir uma na outra. Vou começar montando essas pecinhas, daqui a pouco a gente vem colando isso daqui para dar o acabamento do jeito que eu quero e vocês vão ver como que vai ficar. Para começar o nosso vaso, então, nós vamos trabalhar com a cola quente, que eu acho mais fácil. E nós vamos aplicar, então, bem aqui no pezinho, ó, na curva, voltando para baixo, ó, um pouco de cola. E vamos colocar a ponta da nossa cordinha ou barbante de sisal. Eu tinha esse barbante, ele é muito fino, eu preferiria uma corda, mas vou usar esse daqui porque é o que eu tinha aqui em casa. E a gente vai aplicando e vamos dar a volta até uma certa altura. Não precisa ser muito alto. Nesse primeiro momento, a gente aplica a cola quente por toda a peça, né, dando a volta, até que ela volte a se encontrar lá. Aí depois vai ficar um pouco mais fácil. Agora, como a gente já aprendeu bem na parte de baixo, a gente vai dando algumas voltas e de vez em quando a gente pinga um pouco de cola quente. Sempre que a gente passar uma volta, a gente abaixa bem. Se você estiver usando o barbante, principalmente, que é mais fino, aí você tenta deixar o mais justinho possível. No meu caso, eu acho que a altura que tá aqui tá boa. Então, quando você encontrar a altura, você verifica qual é o lado melhor para você finalizar. Então, eu vou escolher esse lado aqui, passar a cola quente de uma forma bem fina, mais ou menos aí uns 10 centímetros de comprimento para que ela fique bem firme. Então, a base, a parte de baixo, é nessa altura mais ou menos. Agora, como é um pote de vidro, nós vamos fechar aqui, né? Para depois a gente acrescentar a nossa alça. Para a gente começar aqui, eu vou começar pelo topo mesmo, para depois a gente fechar aqui embaixo. O acabamento ficar um pouco mais delicado. Na parte que eu finalizei aqui, eu passo a minha cola quente para poder colocar a ponta. Colo bem rente mesmo ao topo, tá? E aqui o processo vai ser o mesmo. A gente vai passando em alguns pontos a cola quente para poder grudar essas primeiras faixas. Para que fique na altura que a gente quer, sabe? Sem descer, sem subir. E agora, mais uma vez, a gente consegue ir enrolando sem precisar passar tanta cola agora. Aqui, acho que eu vou optar por fazer 2 voltas. A gente faz uma por conta da rosca,
tá mais difícil de colocar. Então, nós vamos fazer 2 voltas. A gente faz uma primeira, né, mais assim, tranquila. Depois a gente passa a segunda por cima. Como a gente desceu e subiu, então agora a gente vai voltar descendo de novo, porque nós precisamos agora instalar a nossa alça. Agora a gente vai cortar o nosso barbante num tamanho generoso, para que a gente consiga dar o acabamento. Vamos passar a argola na ponta, em uma das pontas, por essa parte de baixo aqui, ó. Essa que tá balançando. A gente entra com a argola aqui. Agora a gente vai ver qual é o lado que a gente deixou para finalizar. No meu caso, ele tá aqui atrás mesmo. Então, ó, tá de frente para vocês a forma que eu vou finalizar ele. Então, eu vou trazer para cá. E o outro para cá. Lembrando de colocar a parte reta da argola meia-lua para dentro. Aí agora, ó, eu vou passar novamente a ponta do barbante ou da corda, né? Aqui, como se eu estivesse fazendo uma costura. Para prender mais ainda. E passo pelo outro. Fica puxando o barbante, ó, para que ele fique, deixe esse daqui bem preso. E assim a gente vai fazer até acabar essa linha aqui, para que fique bem firme. Então, essa parte da boca do nosso vidro vai ficar mais grossa mesmo em relação ao barbante de baixo e vai apertando. Para que essa parte fique bem firminha também. Agora a gente passa a última vez desse lado aqui e a gente começa a finalizar descendo. E aí, a gente finaliza com a cola quente aqui atrás. Agora, com essa peça aqui, ó, nós vamos colocar ela aqui, encaixar as nossas alças de bolsa e fazer a alça da nossa lanterna. Vou deixar a alça de ladinho, porque assim, né, essa parte aqui vai ficar para trás. Então, esse aqui está pronto. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer dele uma lanterna? Simplesmente colocando uma vela aqui dentro. Bom, quem viu o meu vídeo falando sobre cerâmica fria vai se lembrar que nós precisamos de no mínimo 2 dias para as peças secarem. Naquela ocasião, naquelas peças, eu lixei as peças para dar um acabamento mais liso. Mas essas aqui, como nós estamos falando de peças que lembram as coisas que tem no fundo do mar, então nós não vamos lixar, porque no mar existe a corrosão, né, da água salgada. Essas peças aqui estão perfeitas do jeito que elas têm que ficar, principalmente essa daqui, que é aquela que eu fiz os furinhos, né? Então eu vou pintar do jeito que tá. Eu vou começar com o nosso coral e eu vou utilizar tinta PVA branca e depois uma tinta que eu também uso bastante aqui no canal, que é aquele creminho bem leve. Essa daqui vai ser só para dar umas batidinhas com a esponja para que fique em alguns pontos só, mas a nossa base maior vai ser branca. Vou trabalhar direto com o pincel, vou limpar aqui a tampinha. Vou pegar um pincel de cerda macia, tá? E vou começar pintando. E estão prontas as minhas peças.
Esses são os pequenos detalhes de decoração que vão entrar na sala de jantar da minha mãe. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, gente, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Vamos ajudar o Minha Essência a crescer. Na próxima semana teremos mais alguns objetos de decoração para que na outra semana já iniciemos então a transformação, ok? Aguardo vocês comigo ansiosos para continuar essa série e te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo